Opa, tivemos um problema técnico. Boa noite. Boa noite, Taninha. Boa noite, Kemily. Boa noite, Marcos. Esperar aqui um pouquinho para dar início à nossa live. A doutora Graziele já está entrando aqui. Boa noite, Juninha. Tudo bem? Que bom. Opa, passou, Grazi. A sua solicitação, você pode pedir novamente? Eu fui fazer um cumprimento. Boa noite, Sandrinha, que saudade. Eu vou pedir, doutora Graziele, se ela deve estar me... Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ah, eu consegui. Vamos ver se ela vai solicitar novamente, que eu tentei aceitar aqui, mas eu acho que não deu certo. Ver solicitação. Boa noite, Mira. Deu sim, deu certo. Certo agora, deu. Né? Boa noite, estão me ouvindo? Ai, eu estou ouvindo muitíssimo eu também. bem. Muito. Deixa eu só ajeitar aqui. Vou só esperar também o pessoal entrar aí mais um pouquinho. Um prazer estar de novo aqui, né, com todos vocês, com você, Cláudia. Muito bom, né, a gente poder falar. Eu vou pedir desculpa pela minha voz, eu estou com a faringite, mas acho que está dando a ouvir, né? Tá sim, a gente que agradece. Eu sei que você não está muito 100%, mas está firme aqui para cumprir a missão. E eu sei que não é fácil, mas depois que a gente divulgou, né, então já ficou mais difícil de fazer um cancelamento, alguma coisa assim. Mas vai dar tudo certo. Já tá dando certo, né? Só aguardando o pessoal mais um pouquinho. Eu também vou fazer uma modificação aqui no meu telefone, aqui no suporte. Assim vai ficar melhor para mim. Jean, doutora Eliane, tô cumprimentando aqui. Eu vi que a Cris está aí também. A hora que eu estava entrando, eu vi. Doutora Sandra, saudade de todo mundo. Pois é, eu acho que a nossa última live foi no começo do ano, né? Que nós Verdade, eu tenho. Eu acho que agora também, depois dessa nova legislação, já vai vir uma aí novinha, que a gente vai falar dela só um pouquinho, mas ela está para sanção presidencial. Então, eu acho que logo que ela for sancionada e publicar, já vou deixar o convite aqui para a doutora Graziele, para a gente voltar aqui com uma live, que eu acho que vai ser um tema bastante interessante. Bom, a Wilson, boa noite, tudo bem? Bom te ver aqui conosco. Wilson e a esposa. Cláudio também, boa noite. Estou só esperando 5 minutinhos, mas falta um, né? Então a gente espera daí 18h05, só para que as pessoas que ainda não entraram, para que elas possam ir entrando e estar aqui com a gente, acompanhando aí as novidades, e cada vez a gente sabe que a legislação, não só a trabalhista, né, mas a trabalhista em especial, vem sofrendo várias alterações, né, e são alterações com medidas provisórias, com leis, com portarias. Então, é uma área de atuação que a Mira, Bernardo, é uma área de atuação realmente que demanda aí uma grande necessidade de atualização. Então, a gente agradece aí todos que estão presentes e esperamos poder colaborar com essas novidades, né? Trazer um pouquinho, explicar um pouquinho das novidades. É isso mesmo. Boa noite, Silvia, minha irmã de alma, tudo bem? Saudades.
mas depois da live a gente vai se ver, porque hoje nós vamos rezar um terço. Muito bom. Deus de Deus. E então acho que a gente Sim. pode dar início, né? Então a nossa chamada para essa live foi para nós falarmos sobre a Lei 14.437. Ela está novinha, fresquinha. Ela foi publicada agora no dia 15 de agosto. E essa lei foi a conversão da medida provisória 1109, de 25 de março. E foi interessante porque é o seguinte, ela foi votada no plenário, já assim, quase que para perder a validade da medida provisória, na Câmara Federal e no Senado, no mesmo dia. Aprovou em um, já passou para o outro e sem nenhuma alteração do texto. Não houve alteração do texto entre a medida provisória e o projeto de lei em si. Não houve nenhuma alteração, nem na Câmara, nem no Senado, e nem quando o presidente sancionou o projeto de lei. E assim, só para falar um pouquinho dessas medidas provisórias, também na mesma data, o governo editou a medida provisória, foi a 1108. E a 1108 foi no mesmo dia dessa que nós vamos falar sobre a lei hoje, só que ela trata do auxílio alimentação e do teletrabalho. E está em vigor. Quando a medida provisória é editada, ela está em vigor. E ela já foi votada na Câmara e no Senado, e ela está, a situação dela hoje, ela está para sanção presidencial. O projeto que vai converter essa medida provisória em lei. E o presidente tem até o dia 2 de setembro para vetar ou sancionar essa lei, que também trata do auxílio alimentação e do teletrabalho. E quando ela for publicada, se ela for aprovada, com certeza foi o executivo, né? Partiu do executivo, a iniciativa, porque foi uma medida provisória, eu já fico aqui o convite para a doutora Graziele para a gente voltar aqui e fazer uma live para falar do auxílio alimentação e do teletrabalho. Deixa eu só te interromper, até porque a gente tem notado um interesse muito grande de empregados e empregadores quando se fala de teletrabalho. A gente vai falar hoje, mas vocês vão ver que essa lei que foi aprovada, ela é para situações emergenciais, são peculiares. Essa nós estamos aguardando, eu imagino que empresários e empregados estão aguardando com muito fervor, digamos assim, porque ela vem regulamentar melhor o teletrabalho e principalmente a questão do trabalho híbrido, né, dessa autorização para o trabalho híbrido. Então, com certeza, aguardem aí que a gente, saindo, a gente vai falar sobre ela. Exatamente. E assim, só para fechar essa atualização das medidas provisórias, porque hoje nós vamos falar da MP 1109, que se transformou na lei, que foi publicada agora dia 15 de agosto. Nós vamos falar sobre essa. Mas eu já citei para vocês a 1108, que é do teletrabalho e do auxílio alimentação, aguardando o presidente sancionar. E, por último, nós tivemos no dia 28 de março, que foram 3 medidas provisórias flexibilizando aí a lei trabalhista. A 1110. E essa 1110, ela estava alterando, entre outras coisas, a data do pagamento do salário das empregadas domésticas, do empregado doméstico, e também alterando a data do pagamento do e-social do doméstico. Mas a medida provisória 1110, ela não foi convertida em lei e já perdeu sua validade. Então, fica aí só um alerta. Quem já estava pagando empregada doméstica no 7º dia útil, porque tinha passado do 5º para o 7º dia. Então, quer dizer, desde março até esse mês de agosto, né? Eu não sei exatamente a data que caiu a validade dela, mas foi anterior ao dia 7. Então, agosto já não poderia mais pagar no 7º dia, teria que ser no 5º. E o e-social também, quem pagou e-social do doméstico em julho, no dia 20, esse mês de agosto e de setembro já voltou para a data anterior, porque essa medida ela não foi convertida em lei. Bom, então agora vamos direto ao ponto.
essa nova legislação, a 14.437, publicou agora dia 15 de agosto, ela vem trazer medidas alternativas para os casos de estado de calamidade pública. São uma flexibilização na legislação do trabalho, trazendo aí 6 medidas que podem ser adotadas no caso do estado de calamidade pública, e também ela trouxe o bem. Vocês se recordam do bem? Daquele que nós tanto falamos aqui, até nas lives, né? Na época da pandemia. E antes de passar para a doutora Graziele, até para fazer todas essas considerações, eu só quero recordar que o nosso estado de calamidade pública, em razão da pandemia, ele se encerrou em 31 de dezembro de 2021. Então, no momento, pelo menos pela União, pelo Executivo Federal, não existe nenhum estado de calamidade pública decretado. Então, eu vou passar aí a palavra para a doutora Graziele. Boa noite novamente, e já vou entrar, nós já fizemos vários considerandos, então já vou falar um pouquinho para vocês, no geral, da onde surgiu essa legislação. Ela foi a conversão realmente da MP 1109, certo? Mas ela já é uma cópia, se a gente observar com pequenas alterações, ela é uma cópia das medidas provisórias 927, 936, 1045 e 1046, que foram, na verdade, publicadas e editadas em decorrência da pandemia. Só que agora ela vem ampliada, digamos assim. O Poder Legislativo, ele optou por ampliar já prevendo, né, já antecipando futuras situações de calamidade. Não estamos falando realmente mais de pandemia, porque em relação à pandemia não existe mais o estado de calamidade, mas já prevendo futuras, tomara que não aconteça, mas futuras situações que gerem estado de calamidade decretado pelo Poder Executivo. Então, essas medidas que nós vamos falar hoje para vocês, há necessidade que haja a decretação do estado de calamidade pública, seja em âmbito federal, estadual, municipal ou distrital, pelo Poder Executivo. Aí vocês poderiam perguntar: tá, se vocês não estão falando da pandemia, seria o quê? Seria, gente, situações como nós tivemos em Petrópolis, na Bahia, que nós estamos tendo muitas chuvas, né, no Nordeste como um todo. Então, nessas situações, nesses tipos de ocasiões em que haja a decretação, nós então agora temos uma lei que diz que quando houver uma decretação de um estado de calamidade, seja federal, estadual, municipal ou distrital, o Ministério do Trabalho vai editar, né, a portaria. Ele pode editar, essa lei dá permissão para que ele edite uma portaria, prevendo essa flexibilização e essa instituição, se necessário, do bem, da redução da jornada, que depois a doutora Cláudia também vai nos brindar aí com as explicações. Tá? Então, 2 requisitos para que a Lei 14.437 seja aplicada. Primeiro, que haja a decretação do estado de calamidade pública, em âmbito federal, estadual, municipal ou distrital. E acontecendo isso, o Ministério do Trabalho e da Previdência, ele vai editar uma regulamentação estabelecendo os parâmetros das medidas que serão tomadas, claro que baseado nesta lei, então com aquelas 6 possibilidades de flexibilização, mais a instituição dos benefícios, se for o caso, certo? E o prazo também de duração. E aí eu vou dar a minha opinião da análise da legislação que eu estudei e fiz. Na minha opinião, tá? Esses 90 dias que a lei fala, que ela traz para a gente, que essas medidas poderão ser adotadas por 90 dias, elas não precisam ser simultâneas ao estado de calamidade. Porque se a gente observar, a gente tem aqui no caput, né,
no título da lei, que ela diz que são medidas para enfrentamento das consequências sociais. Então, pode acontecer, por exemplo, de ser decretado um estado de calamidade pública por 30 dias, certo? Mas ser necessário essas medidas por 90 dias, tá? Mas é possível também que esse estado de calamidade pública seja maior do que 90 dias, e neste caso a própria lei já fala que, sendo prorrogado, continuando o estado de calamidade pública, também pode ultrapassar esse prazo de 90 dias. Então, nós temos duas situações. Uma, que vai existir um estado de calamidade e ele vai terminar, e o Ministério do Trabalho poderá estipular ali essa flexibilização por até 90 dias, mas se esse estado de calamidade durar mais que 90 dias, poderá haver a prorrogação. Então, vocês vejam que é para situações de emergência e depende de 2 requisitos. E eu vou voltar agora a palavra para a doutora Cláudia, mas já adianto para vocês, principalmente na questão da flexibilização, que é o que eu vou falar mais, vocês vão observar que, considerando a emergência, considerando a situação peculiar, a legislação permite que várias medidas flexibilizadoras sejam feitas por mera determinação do empregador, sem aceitação do empregado e sem necessidade de participação do sindicato. Tá? Então, isso é muito importante que a gente deixe especificado. Agora, não é assim com os benefícios, né, doutora Cláudia? Sim. Com o bem, que eu vou falar depois um pouquinho sobre ele, continuou com aquela obrigatoriedade de, após fazer os acordos com os empregados, vai ter que comunicar ao sindicato, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, agora nós vamos entrar, depois desse preâmbulo tão bem explicado pela doutora Graziele, que eu acho que todos, tem muitos que entraram aqui agora nesse momento, mas nós estamos falando da flexibilização de algumas medidas que podem ser adotadas pelos empregadores, no caso de ser reconhecido pelo Executivo Federal o estado de calamidade pública, que pode acontecer em um município, ou em um estado, ou no Distrito Federal, ou até no nosso próprio país, né? Como foi o caso da pandemia, que foi um estado de calamidade pública do país todo, não foi, né? Não foi só de um estado ou de um município. Então, dentre essas medidas, nós temos 6, e a doutora Graziele vai começar a falar um pouquinho sobre elas. E é até bom que a gente recorda não só o que está aqui para essa legislação, mas também muito do que a gente vem praticando no dia a dia. E a primeira delas está elencada nessa lei diz respeito ao teletrabalho. Mas antes, doutora, antes que a senhora falasse sobre o teletrabalho, eu gostaria que a senhora explicasse aqui, tem muitas pessoas que confundem, não sabem se é sinônimo, se não é sinônimo. Qual que é a diferença em falar teletrabalho, trabalho remoto ou home office? Antes, para a gente poder colocar esses parâmetros. Exato, né? Isso é muito importante e é uma dúvida muito comum, tá? E na verdade, é muito simples. A gente pode dizer que trabalho remoto seria o gênero, tá, de toda espécie de trabalho que é realizado fora, em outro local que não seja na empresa, fora do ambiente da empresa, tá? Tirando, claro, os vendedores externos, mas todo o trabalho que é realizado fora do ambiente da empresa. E dentre o gênero trabalho remoto, ele se divide em 2 espécies, que é o teletrabalho e o home office. O teletrabalho, ele é a prestação do trabalho fora das dependências do empregador, mas com o emprego de meios telemáticos. Então, para ser caracterizado como teletrabalho, é necessário que a pessoa se utilize de um computador, de um aplicativo, é necessário a presença do emprego de meios telemáticos, e é do teletrabalho que a legislação está falando, tá? E qual que é a diferença do home office? O home office, ele é aquele serviço que é prestado
fora da dependência do empregador, mas na casa, na residência daquele empregado, e sem utilização de meios telemáticos. Então, eu posso ter uma empresa de moda, por exemplo, que fabrica confecção. Ela pode combinar com a empregada que ela vai trabalhar na sua casa, ela vai fazer X peças por dia, e isso é um home office, porque ela não usa meios telemáticos, ela está trabalhando fora da empresa, na sua própria residência. Então, essa é a principal diferença. E com a Lei 14.437, existindo o estado de calamidade pública, o Ministério do Trabalho e da Previdência, ele vai poder estabelecer, né, a portaria que vai autorizar que o empregador, sem a necessidade da concordância do empregado, ele possa instituir, determinar que o trabalho presencial vá se converter em teletrabalho ou vice-versa, tá? Ou que aquele trabalho que está sendo realizado de forma remota, certo? Ele possa vir a ser presencial. E isso basta que ele avise o empregado com 48 horas de antecedência, tá? Não há necessidade de acordo, de formalização, de acordo escrito, de participação do sindicato, tá? É importante que ele comunique esse empregado por escrito, tá? A comunicação, a notificação ela vai ser por escrito, ou por meios eletrônicos, mas não há necessidade de registro naquele contrato individual de trabalho, não há essa obrigatoriedade, tá? E eu achei, doutora Cláudia, muito interessante que o legislador deixou bem claro que o empregado e o empregador, quanto aos softwares, aos equipamentos necessários e toda a estrutura de logística que seja necessário para o teletrabalho, que o empregado e o empregador eles têm que combinar, né, antes ou até 30 dias após o início desse teletrabalho, certo? Mas se o empregado não tiver essas condições e o empregador não fornecer incomodato, não reembolsar as despesas relacionadas a isso para o seu empregado, aquele período, mesmo que o empregado não esteja trabalhando, vai ser considerado tempo à disposição do empregador. Então, eu achei bem bacana essa disposição, porque a gente não verificava ela de forma tão clara nas demais situações, né, nas demais legislações. Realmente, assim, eu acho que ao estudar a lei, eu achei que de toda forma, inclusive no bem, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele, ela veio mais clara, né? A legislação está muito mais clara. É por óbvio que já foram enfrentados alguns problemas e o legislador viu a necessidade de trazer já uma solução, esclarecer para que haja mais segurança jurídica no momento de aplicação da lei. Doutora Graziele, e também, além do teletrabalho, que agora a doutora já passou todos os parâmetros, né, da aplicação dele, nesse caso de um estado de calamidade, nós temos também a antecipação de férias individuais, né? E inclusive, eu também já quero aproveitar, gostaria que, só para a gente trazer também algo de novo, que não está, né, no caso aí dessa legislação, mas eu gostaria que a doutora falasse também um pouquinho, já para a gente informar e esclarecer para quem está aqui nos assistindo, em relação a essa recente decisão do dia 5/8 do STF, em que ele declarou inconstitucional a súmula 450 do TST, porque a súmula do TST dizia que se houvesse o pagamento das férias fora do prazo, e o prazo é até 2 dias antes do empregado entrar de férias, né, quando ele vai gozar das suas férias, 2 dias antes, ele tem que receber o pagamento das férias com adicional de 1/3. Se ele pagasse fora desse prazo, seria devido o valor de uma remuneração como multa para o empregado.
né? Porque pagou fora do prazo. Agora, essa súmula não está mais em vigor, ela foi declarada inconstitucional, então eu gostaria também que depois que a doutora falasse os parâmetros da antecipação de férias da lei no estado de calamidade pública, falasse um pouquinho agora sobre essa decisão que traz muita mesmo. Bom, antes da gente falar, em relação à antecipação, a gente pode até falar junto já da antecipação das férias individuais e já aproveitar que estamos falando de férias e falamos da concessão de férias coletivas, tá? Doutora, eu vou só um minutinho, porque eu até anotei aqui, eu queria cumprimentar o Arthur, que está aqui conosco, doutora Ana Maria Moser, também, e a Joana Dark. Então, um abraço aí para vocês. Obrigado por estarem aqui nos prestigiando. Muito bom. Então, em relação às férias, tanto as individuais quanto as coletivas, também essa lei flexibiliza. Então, quando a gente fala de flexibilizar, ela tira, considerando a emergência, a calamidade pública, ela tira alguns requisitos, certo? Que estão previstos na CLT. Alguns prazos. Então, no caso tanto das férias individuais quanto nas férias coletivas, essa antecipação, o empregador pode fazer, certo? Sem observar os prazos que já estão previstos na legislação e desde que ele avise aos funcionários, no caso da férias individual, ele vai avisar os funcionários que vão ser contemplados, né, que vão ter essa antecipação das férias, com pelo menos 48 horas de antecedência, informando qual o período. Não pode ser menos de 5 dias corridos, tá? Mas ele tem que informar o período e com essa antecedência de 48 horas, tá? E também nas férias coletivas, ele pode dar para a empresa toda, para determinados setores, e também só precisa observar o prazo de 48 horas de antecedência. Também não há necessidade de acordo nem de autorização dos sindicatos, tá? Nessa questão da antecipação das férias, tanto das individuais quanto das coletivas. E interessante que, já que é uma medida que ela tende a preservar o emprego, garantir a continuidade das atividades laborais, ele dá um fôlego para o empregador, certo? Então, permitindo que o terço de férias seja pago junto com a gratificação natalina. Tá? Então, vai ser pago junto, pode ser pago juntamente com o 13º salário. Isso tanto nas férias individuais quanto nas férias coletivas. Quanto à decisão do STF, é bem interessante, porque eu particularmente entendia que era uma súmula que inovava, ela legislava. Porque o que há na CLT é a previsão de pagamento em dobro das férias que não são concedidas dentro do período concessivo. Então, a gente tem ali o período aquisitivo de 12 meses e o empregador tem que conceder as férias no período de 12 meses subsequentes. Se ele não fizer, essas férias terão que ser pagas em dobro. Mas a súmula previa um plus, né? Então, o que foi declarado inconstitucional foi esse plus, que era pelo atraso no pagamento. Então, se o empregador não pagasse em até 2 dias, ele tinha uma multa de uma remuneração, ou seja, esse pagamento era dobrado. Então, foi o que o STF julgou inconstitucional na minha visão de professora. Tá? Fique bem esclarecido, não estou criticando nenhuma decisão, mas a minha visão de professora, de interpretação de que não existia nenhuma legislação nesse sentido, eu acho que foi uma decisão acertada. Né? Eu concordo também, quero cumprimentar a doutora Marcela Garcia, filha da minha amicíssima Janete Garcia, muito bom te ver aqui, boa noite. Mas eu quero até fazer assim uma ressalva, só para lembrar que aquele artigo da CLT que fala assim, se o empregador conceder as férias fora do período, aí sim, aí será devido uma remuneração em dobro para o empregado. Ou seja, quando o empregado adquire o direito das férias, o empregador tem
mais 12 meses à frente para estipular qual será o período que ele vai gozar essas férias. E se essas férias não forem concedidas, um ano depois, falando assim para ficar até mais fácil para as pessoas entenderem, quando você trabalha durante 12 meses, você adquire o direito de gozar férias. E aí o empregador tem mais 12 meses para dizer quando você vai gozar essas férias. Se passarem esses 12 meses e a pessoa não recebeu, não gozou as férias, aí ela vai ter o direito de receber as férias em dobro. Mas não mais receber em dobro, porque o pagamento dela foi no dia que ela saiu para gozar as férias. Porque isso acontece muito. Ah, fulano, não, amanhã ele começa as férias. Nossa, tem que pagar ele hoje. Não. Teria que ter pago 2 dias antes da data que vai iniciar essas férias, né? Então, continua valendo, né? E sobre o aproveitamento e antecipação de feriados, que é mais uma medida que pode ser flexibilizada aí no caso de decretação do estado de Exatamente. O empregador também. Antes da gente passar para esse, eu estou vendo uma pergunta aqui da Eliane. Doutora Eliane, boa noite. Eliana Ávila. Eliana. Hoje ela atendeu um cliente que está de férias há 12 dias e ainda não recebeu. Então, o pagamento em dobro, ele não tem mais direito. A senhora entende que o empregador tem algum tipo de penalidade, porque até hoje não pagou as férias desse empregado, doutor? Olha, o que poderia? Uma fiscalização, ele poderia ser multado, se ele chegar uma fiscalização no local de trabalho, né? Ele poderia ser multado, porque eles podem pedir os registros, os livros, né, as anotações, então haveria uma multa. E eu penso que talvez, dependendo da situação, aí numa eventual ação trabalhista, talvez um dano moral, porque já são muitos dias, né? Então tem que ser analisado, mas alguma multa específica não tem mais. Com a declaração da inconstitucionalidade da dobra em caso de atraso, nós não temos, a não ser, e correção, talvez, uma correção, alguma coisa nesse sentido, mas eu vejo mais um dano moral, uma possibilidade de uma indenização mais para frente de um dano moral. Até uma rescisão indireta, né? Se a gente for pensar, né, qual que é a possibilidade? Uma rescisão indireta do contrato de trabalho, porque ele está descumprindo um dever contratual. Então, isso também caberia, tá? E eu entendo que às vezes pode até acontecer de ter algum dano material, né? Porque a pessoa programou que ela tinha que receber, porque ela ia viajar, está com a passagem comprada, como que ela vai viajar? Vai ficar, por exemplo, 5 dias em um determinado local turístico com a família, porque ela está de férias, e aí, por conta disso, ela teve um dano até material, né? Sendo comprovado. Com certeza, concordo, né? Concordo plenamente. E desse dano material, olha, o dissabor, não mero dissabor, mas um dissabor, o problema que ela acarretou e que seria bem, ao meu ver, bastante cabível uma indenização por danos morais, além, claro, da rescisão indireta. O que a gente não tem mais é essa multa que antes existia, né? Em relação ao aproveitamento e antecipação dos feriados, também, tá? Também é possível, é uma das medidas flexibilizadoras que, acontecendo o estado de calamidade, o empregador também, por livre decisão, independente da concordância do empregado, ele pode antecipar os feriados. Também, se houver a decretação, né, a instituição do estado de calamidade pública, tá? E poderá até utilizar os feriados, e eu já vou até emendar na outra medida flexibilizadora, que ele pode utilizar os feriados para compensar saldo de banco de horas, certo? Então, isso está previsto, está expressamente previsto aqui na legislação, que é possível, sim, utilizar aqueles feriados para compensação do banco de horas. E dessas medidas flexibilizadoras, as que eu acho mais impactantes e que talvez são as que são mais utilizadas e serão mais utilizadas é a questão do teletrabalho e a do banco de horas. Porque a do banco de horas, ela traz 2 situações muito interessantes,
certo? Que só quem é empregador, empregado, sabe o quanto muitas vezes há a necessidade de uma compensação de jornada, tá? Só que encontra muitos entraves por negociação coletiva, não é pacífico, normal, né? Numa situação normal, que eu possa deixar de trabalhar, então ficar com horas ali positivas para depois compensar, e com essa flexibilização, e nestes casos de calamidade pública, veio muito bem expresso na legislação que, primeiro, o banco de horas poderá ser instituído, só que aqui um detalhe, esse tem que ter um acordo individual, tá? Ou coletivo entre empregado e empregador. Então, as outras medidas eu não preciso da concordância do empregado. No banco de horas é necessário que haja um acordo, mas ele pode ser individual, entre patrão e empregado, tá? E, além, então, dessa possibilidade, faz-se o acordo, ele pode já começar com horas positivas, ou seja, ele pode ali determinar que ele fique 30 dias sem trabalhar, por exemplo, para depois aí que vem a outra vantagem, até 18 meses, sendo que o normal é no máximo 12 meses, então em até 18 meses poderá ser feita essa compensação. Gente, só com um cuidadinho, tá? Lembrando que não pode ter mesmo, né, no estado de calamidade, extrapolar a 2 horas extras diárias, ou seja, eu não posso passar de 10 horas trabalhadas por dia, tá? Mas essa flexibilização da questão do banco de horas, a gente percebe que ela é bem importante e muda bem diferente do que é no normal, né? No banco de horas normal. Então, em relação a essa medida, tem alguma coisa, doutora Cláudia, que queira complementar? Inclusive, eu percebi que está sendo chamado até assim, um regime especial de banco de horas. E realmente é muito especial, porque é bastante diferente do que nós podemos praticar no normal, quando não se está ou se não estiver no estado de calamidade pública, né? Por isso que é chamado um regime especial. E isso já vale tanto para quem está praticando hoje um banco de horas, que nós não estamos em estado de calamidade pública. É muito importante esse alerta que a doutora Graziele fez em relação à quantidade máxima de horas extras que podem ser feitas, que é no máximo de 2, né? E sob pena de anular esse banco de horas. Esse é o grande problema. Eu, pela minha experiência, já vi muitas vezes isso acontecer, por mais que a gente faça alerta para os empregadores, não pode ter mais de 2 horas extras, principalmente quem pratica o banco de horas, sob pena de anular o banco e ter que pagar todas as horas extras que aquele empregado fez, mesmo que você já tenha até pago, mas ele vai tenha compensado, pago não, mas que ele já gozou daquela compensação, mas eram mais de 2 horas por dia, ultrapassava aquela jornada de 10, né, 8 mais 2 horas extras, anula o banco e vem um prejuízo. E aí não adianta dizer que é culpa da Justiça do Trabalho, né? Não foi você que não observou ali aquela situação tão simples, mas que pode, assim, o banco de horas é fantástico, é bom para o empregado, para o empregador, mas desde que ele seja realmente observar todas as formalidades, porque depois aí chega errado, nós temos que anular, aí o prejuízo realmente é grande. Às vezes tem até empregador falando, ai, doutora, mas é muito difícil para fiscalizar. Ora, o dever das batidas do cartão é do empregado e o dever da fiscalização é do empregador. A Mira já está aqui também, já se defendendo, não é culpa da Justiça
trabalho, nem da advogada. Exatamente, nem a Cris já pôs até carinha assim, a Cris é minha secretária de audiência, ela sabe que a culpa acaba vindo toda para nós, né, Cris? Nossa, que absurdo! E não, a culpa é por você não observar, às vezes, pequenas coisas, gente, pequenos detalhes da rotina trabalhista, que muitas vezes você não entende por que houve uma condenação, foi um equívoco, foi um erro, foi você deixar de ter atendido uma formalidade que é simples. Então, pode falar. Não, pode falar. Eu só queria complementar até para dizer assim que quando o empregador às vezes fala, doutora, mas é difícil para fiscalizar, mas a obrigação de fiscalização é do empregador, a culpa invigilando. Mas eu não falei que era para fazer as horas extras, não era para ultrapassar, mas o empregado também, com aquele interesse de ter um plus a mais, às vezes ele ultrapassa as 2 horas. Se ele realizou horas extras sem a sua autorização, além, por exemplo, das 2 horas, você verificando o cartão ponto, que você tem a obrigação de fiscalizar, faça uma advertência. Dia tal, dias tais, o empregado realizou além de 2 horas extras, sem autorização do seu superior hierárquico, portanto, fica advertido. E ali ele assina, você já deixa aquela advertência ali grampeada naquele cartão ponto. Porque se um dia reclamar alguma coisa, a empresa fiscalizou e ainda advertiu o colaborador, né? Eu acho que é importante esses procedimentos para que possa resguardar aí o empregador nesses momentos, né? E agora, nós já falamos, então, de 5 medidas alternativas que podem ser adotadas, e agora a sexta, que é sobre a suspensão do pagamento do FGTS. Exato. A última medida flexibilizatória, antes da gente ouvir aí sobre os benefícios, né, doutora Cláudia, que também impulsionam, a gente sabe, o emprego, a manutenção desses empregos nessas situações de realmente catástrofes, situações emergenciais, também há a possibilidade é uma possibilidade, tá, gente? A gente não é que é obrigatório, é um poder. Se o empregador entender que há necessidade, ele também pode, tá? Deixar, vamos traduzir do juridiquês, né? Porque na lei tá ali, ó, suspensão da exigibilidade do recolhimento do fundo de garantia. O que é isso? Vamos traduzir. É simplesmente que o empregador, diante dessa calamidade e conforme a orientação da portaria do Ministério do Trabalho e da Previdência, ele pode deixar de recolher 4 meses, né, 4 competências do fundo de garantia do tempo de serviço, certo? Então, isso também, como a gente falou no começo, são medidas que visam dar um fôlego ao empregador e permitir que ele mantenha os empregos, tá, gente? Eu, particularmente, é uma visão, muita gente fala assim, está precarizando os direitos, eu respeito, né, a gente respeita a opinião, mas na minha visão são medidas, inclusive, vocês vejam que são cabíveis apenas em situações pontuais, certo? E eu não vejo como uma precarização, eu vejo, na verdade, como um fôlego realmente para o empregador, como aconteceu na pandemia, para que mesmo diante de... Gente, imaginem a situação, como a gente falou, das pessoas em Petrópolis, ou diante de uma enchente, de uma cidade que para de trabalhar, certo? Então, se você flexibilizar de uma maneira por um período curto, com os cuidados devidos, você preserva o emprego. Porque, às vezes, o que adianta? Não, paga tudo normal, a legislação a ferro e fogo e fecha o comércio e fecha a indústria, o que quer que seja. Tá? Então, vocês observam que são nessas situações peculiares e para preservar esse emprego. Então, a gente dá um fôlego para o empregador. Tá? Mas, doutora Cláudia, agora nós queremos ouvir, né? Já falamos das medidas de enfrentamento, né, as medidas para flexibilizar ali a rotina trabalhista, mas essa lei trouxe também para a gente a possibilidade de
né? Como a gente teve na pandemia, de haver a instituição dos benefícios, tanto do bem, quanto também a redução da jornada de trabalho. Então, brinde a gente aí com o seu conhecimento e a sua explicação sobre quais as hipóteses, né, em quais ocasiões que isso vai ser possível. Primeiro, eu quero até cumprimentar a Marisa Vez, doutora Marisa, Patrícia, Valéria Nigro, Patrícia Mendonça, obrigada por estarem aqui nos prestigiando nessa live. Bom, além dessas 6 medidas que podem ser flexibilizadas, né, repetindo, no caso de reconhecimento do estado de calamidade pública, também nessa lei que trata dessa matéria, tem a possibilidade da utilização do BEM, do Programa Emergencial para Manutenção do Emprego e da Renda. Como a doutora Graziele falou muito bem, é muito importante que as empresas possam cumprir a sua função social também, que é de proporcionar emprego e renda. E para isso ela tem que sobreviver. Então, o que trouxe nessa legislação são mesmo aquelas medidas que nós tanto falamos e utilizamos durante a pandemia, né? No ano de 2020 e ainda veio até o ano de 2021. O que podem ser utilizados? Tanto a redução da jornada de trabalho com a redução proporcional do salário do empregado, ele vai trabalhar menos e vai receber menos, e também a suspensão temporária dos contratos de trabalho. Esse programa, ele pode ter o prazo de até 90 dias, assim como aquelas medidas flexibilizadoras que nós acabamos de falar, pode ser prorrogável por um prazo que durar o estado de calamidade pública. Isso também pode acontecer. E vai depender do ato do Ministério do Trabalho e Emprego. E é importante também, doutora Graziele, falar assim, essas medidas elas podem ser adotadas por ato discricionário do Poder Executivo Federal. E depende, até assim, grifei bem aqui, observadas as disponibilidades financeiras e orçamentárias. Então, também não significa dizer que somente pelo fato de existir o estado de calamidade pública, ele é reconhecido, mas se o nosso ministro da Economia também disser que não existe disponibilidade financeira ou orçamentária para o pagamento do bem, esse benefício emergencial, não significa que ele vá ser implementado, né? Porque depende desses fatores. É importante também, só para a gente relembrar, que o Ministério do Trabalho e Emprego é ele que vai determinar a forma como haverá a coordenação do bem, como que ele vai ser fiscalizado. E até assim, só para relembrar, durante a pandemia, muitas empresas não praticaram o bem da forma correta. E muitas foram fiscalizadas e foram autuadas. Então, quando nós vamos agora aqui relembrar aqueles prazinhos, aqueles procedimentos, eles realmente têm que ser cumpridos. Eles têm que ser cumpridos, sob pena da empresa sofrer uma fiscalização e ter que devolver todo o valor, né, que ela se beneficiou, né, vamos dizer assim, na época em relação ao benefício emergencial. Continua tendo que fazer os acordos individuais com os empregados ou através de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Fazendo o acordo individual, a empresa tem que comunicar o empregado no prazo de 2 dias antes. Ela comunica 2 dias antes que a partir daquela data vai haver uma redução da jornada com redução proporcional do salário. E relembrando, vocês se lembram que naquela época as reduções, para ser de forma mais prática, elas poderiam ser de 25%, 50% ou 70%. E aí, o valor do bem, ele tem a base dele, é a parcela do seguro-desemprego, que esse empregado teria direito caso acontecesse uma dispensa. Então, a base de cálculo é essa parcela do seguro-desemprego. Se a redução for de 25%, esse percentual vai ser reduzido da parcela do bem
e é o valor que será pago àquele empregado que teve a sua jornada reduzida, portanto, vai trabalhar menos e vai receber menos. Porque tem um dos princípios, né, que rege o direito do trabalho é a irredutibilidade salarial. Mas como nós estamos aqui tratando de um caso excepcional, que é um caso de calamidade pública, com o objetivo de manter o emprego e a renda das pessoas para que elas possam, né, sustentar suas famílias, então é um caso muito excepcional. Então aí, nesse caso, está sendo permitida a redução do salário e a redução da jornada com redução de salário. Boa noite, Adel. Muito obrigada por estar aqui nos prestigiando. Bom, também é importante dizer que a empresa ela tem a obrigação de, feito esse acordo, ela tem prazo de 10 dias para informar o Ministério do Trabalho. E essa informação é pelos meios eletrônicos, como foram feitos bastante aí durante um ano, né? As empresas praticaram isso. E quando a empresa... o prazo do pagamento do bem, ele vai ser a partir da data que fechou o acordo. Então, se a empresa firmou um acordo hoje com o empregado, vai reduzir a jornada e reduzir o salário. Ela tem 10 dias para informar o Ministério do Trabalho e Emprego e o pagamento do bem vai ser 30 dias depois, contados da data que assinou o acordo. Mas, se a empresa demorar mais de 10 dias para informar o Ministério do Trabalho e Emprego, por alguma razão, a data do recebimento do bem não vai ser mais a data que fechou o acordo com a empresa, porque a empresa não cumpriu o prazo. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego vai pagar a partir da data que ele recebeu a informação. E como que vão ficar esses outros dias? Porque essa dúvida surgiu muito, mas aconteceu demais durante a pandemia da Covid-19. Agora eu preciso falar assim, né? Qual pandemia? Não pode mais ser só pandemia. Então, como que acontece? Aí, esses dias, que é por culpa do empregador, que vai atrasar o pagamento do bem, ele tem que pagar o salário do empregado, inclusive na sua totalidade, não é com redução. E, inclusive, fica responsável por todos os encargos trabalhistas. Então, quer dizer que é muito importante cumprir esse prazo para que não tenha nenhum prejuízo, nem para o empregado e nem para o empregador. E o prazo também não é muito pequeno, né? Um prazo, se você está numa emergência, fechou o acordo com os seus colaboradores hoje, você tem 10 dias para você informar o Ministério do Trabalho. Então, não existe razão até para descumprir e são esse detalhes, prazo. né? Só um aporte aqui. Obrigada, doutor Raimundo, agradecendo aqui, dizendo da live, obrigada por estar assistindo, mas são detalhes, pessoal, que faz toda a diferença para você ter a validade de todas essas regras, de todas essas possibilidades e esses benefícios, certo? São detalhes que muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu vou fazer de qualquer jeito, e aí depois, quando você tem o problema, quando você acaba respondendo por uma ação trabalhista, é por conta desse detalhe, né? E de novo a gente fala, não é culpa do seu trabalho, não é culpa da doutora Cláudia, não é culpa de nenhum dos doutores que estão aqui, nem da Mira, nem da contadora, nem de ninguém. É, na verdade, por não obedecimento de regras que são básicas, são fáceis de cumprir, não são caras, certo? Mas pode ficar caro se você não cumprir. Exatamente. Outra situação, só para relembrar aqui, continua valendo para essa legislação no caso de calamidade pública. O bem, para o empregado receber o bem, não depende se ele tem período aquisitivo para receber seguro-desemprego, não depende do tempo de vínculo empregatício que ele tem com o seu empregador. Ele só não pode ocupar cargo de emprego público, estar em vigência de um mandato eletivo, isso ele não permite que ele receba o bem. Também quem está recebendo benefício de prestação continuada não pode receber bem, exceto quem está recebendo pensão por morte ou auxílio acidente.
Não pode quem está recebendo seguro-desemprego e também quem está recebendo a Bolsa Qualificação. Depois, ao finalzinho, eu vou falar um pouquinho sobre ela. E as consequências, gente, elas são grandes, porque quem recebe o bem indevidamente, aquele trabalhador que recebe o bem indevidamente, depois ele pode ter esse valor como uma dívida, ele vai ter que ressarcir de que forma? Quando ele tiver que receber um seguro-desemprego mesmo, lá na frente, no futuro, será abatido, será compensado esse débito que ele tem com o governo federal no futuro seguro-desemprego dele, certo? Então, é importante também que quem receba dentro das condições que a lei oferece e que ela estabelece, na verdade, né? Continua valendo, nesse caso aqui, o empregado que tem 2 vínculos de emprego, ele pode receber 2 benefícios, tá? 2 bens. O contrato de intermitente, o contrato de trabalho intermitente, lá na época da pandemia, nas legislações que nós tivemos, tinha lá um valor para eles. Agora aqui não tem. Quem tem contrato de trabalho intermitente, nesse caso agora, se houver uma calamidade pública, seja de qual forma for, o contrato de trabalho, o trabalhador que tem firmado um contrato de trabalho intermitente não tem direito a receber o bem. O aprendiz pode receber e, no caso do aprendiz, ele pode cumular com benefício de prestação continuada. Bom, falando um pouquinho, então, que o programa emergencial para manutenção de emprego e renda, ele possui, então, 2 formas, né, do pagamento do benefício. Aquela que eu já falei, da redução de jornada com redução de salário. A empresa ela pode reduzir só de um determinado setor, só de um grupo de empregados, pode ser de todos, pode ser parcial, pode ser de quantos ela entender no gerenciamento do seu negócio, quantos que vão ser necessário que sejam firmados esses contratos, esses acordos, né? E os acordos podem ser acordo individual ou acordo coletivo ou através de convenção coletiva de trabalho. E também o prazo, eu já falei para vocês, inclusive o encerramento que o volta a receber o trabalhador. Aquele salário que ele recebia, porque ele vai voltar a trabalhar sua jornada anterior, pode ser porque cessou o estado de calamidade ou chegou ao fim desse acordo que ele fez com o empregador. Por exemplo, ele fez um acordo de redução por 60 dias. Então, a empresa comunica que está encerrando e 2 dias depois corrido, volta a jornada e o salário também volta ao valor que era anterior, garantido da mesma forma, tá? E também o empregador, a qualquer momento, ele pode comunicar com 2 dias corridos de antecedência que ele vai antecipar o fim desse acordo. Ele não precisa mais, ele precisa que o trabalhador volte a trabalhar a jornada de 100% que ele tinha antes. Então, a qualquer momento, ele pode fazer esse comunicado. Olha, pode voltar a trabalhar normal, vou pagar o seu salário normal daqui 2 dias corridos. E isso pode acontecer. Em relação à suspensão do contrato de trabalho, que foi muito praticada durante a pandemia, acho que muito mais, doutora Graziele, do que a própria redução de jornada com a redução de salário, né? A suspensão aconteceu bastante. Ela também pode ser feita só com uma parte dos colaboradores ou o total da empresa também, se for o caso. Nós tivemos, por exemplo, caso que eu me recordo na pandemia, quando teve aquele lockdown, né? De, por exemplo, hotéis que fecharam as portas 100%. Deu suspensão de contrato de trabalho para 100% dos empregadores, porque não tinham o que fazer. E durante a suspensão do contrato de trabalho, também é importante relembrar, isso também aconteceu muito, eu estou relembrando aqui os pontos que depois geraram problemas. O empregado que está recebendo bem, que tem o seu contrato suspenso, ele não pode trabalhar. Havendo uma fiscalização, isso sendo comprovado, a empresa tem que devolver os valores, ela tem que pagar todo o salário dos colaboradores, inclusive
todos os encargos trabalhistas. Então, e ainda vai sofrer muitas multas, né? Essas multas, elas estão bastante assim, com muitos regramentos, elas estão bem estipuladas dentro da legislação. Isso já havia tanto lá nas medidas provisórias que nós tivemos durante a pandemia, e elas continuam aqui nessa legislação para o caso do estado de calamidade pública. E é importante dizer também que o valor do bem durante a suspensão do contrato de trabalho, ele é equivalente a 100% do valor da parcela do seguro-desemprego para aqueles colaboradores que recebem menos de 50% do teto da Previdência. Eu fiz até uma conta aqui, que dá o valor de R$ 3.543, se fosse hoje, por exemplo, né? Aí esses aí poderiam ter 100% da parcela correspondente à parcela do seguro-desemprego e ele vai receber do governo federal. Agora, aqueles colaboradores que recebem mais do que receberem, como se fosse hoje, R$ 3.550, estou arredondando, aí ele recebe 70% só da parcela que ele, como base de cálculo do que seria o seu seguro-desemprego, e os outros 30% ele tem que receber da empresa, do empregador. Então, o empregador, no caso de quem ganha salários maiores, ele responsabiliza por 30% e 70% é o governo federal que vai pagar através do bem. Tem algumas disposições aqui que eu acho interessante eu rememorar, que também é o seguinte, tanto para o caso da redução de jornada, redução de salário, como para o caso da suspensão, existe a garantia provisória no emprego. E essa garantia, ela se dá durante o período que você está com a redução de jornada e redução de salário, você não pode ser dispensado, a não ser que seja por justa causa. Ou você pode fazer também aquele modelo de rescisão por acordo entre empregado e empregador. Mas sem justo motivo, durante o período que você está com a redução ou que você está com o seu contrato de trabalho suspenso, você não pode ser dispensado. Também, quando termina a suspensão, por exemplo, ou a redução, você tem estabilidade no seu emprego pelo mesmo prazo. Então, se o meu contrato ficou suspenso durante 2 meses, 60 dias, eu tenho estabilidade no emprego por 60 dias. E aqui é importante também a gente falar da empregada gestante. Boa noite, Carol, tudo bem? Muito bom você aqui com a gente. A empregada gestante, se você, por exemplo, isso aconteceu também muito, porque inclusive as gestantes tinham que ser afastadas do trabalho presencial nas empresas, vocês lembram, na época da pandemia? Então, aconteceu muita suspensão de contrato de trabalho de gestante. E ela adquiriu uma estabilidade. A estabilidade provisória em razão dessa suspensão. Então, como que nós vamos contar esse prazo da empregada gestante? A empregada gestante, vocês sabem que ela tem estabilidade no emprego, desde quando ela tem ciência que ela está grávida, desde o início dessa gravidez, até a criança completar 5 meses de idade. Tem que ser observada a data de nascimento, até o 5º mês existe a estabilidade da gestante. Ela já tem essa estabilidade. E no caso, por exemplo, se ela tiver o contrato de trabalho suspenso por 60 dias, depois que terminar essa estabilidade dela, que é até o 5º mês, quando a criança completar esses 5 meses de nascida, ela terá mais, nesse exemplo que eu estou dando, mais 60 dias de estabilidade, que é referente a essa suspensão que aconteceu no contrato de trabalho dela, porque foi decretado um estado de calamidade pública. Também dizendo que tanto no caso da redução quanto no caso da suspensão, diferente daquelas medidas flexibilizadoras que a doutora Graziele tão bem explicou, é necessário, sim, comunicar todos os acordos para o sindicato laboral. E o prazo dessa comunicação continuou sendo aqui nessa nova legislação o prazo de 10 dias. E
também eu achei interessante, doutora Graziele, que aqui trouxe assim, de forma bem clara, dizendo assim, olha, se às vezes tem algum empregado que está no prazo de cumprimento de aviso, né? Ele está cumprindo um aviso prévio. Supondo que ele era um trabalhador muito antigo na empresa, ele tem 2 meses de aviso prévio que ele está cumprindo. E aí é decretado um estado de calamidade pública. O que pode acontecer? Porque se termina esse contrato de trabalho dele, porque ele está cumprindo aviso prévio, e é um estado de calamidade pública, qual que é a possibilidade dele estar desempregado e ser empregado durante uma calamidade? É muito remota essa possibilidade, né? Porque as empresas vão estar com dificuldade de contratar novas pessoas. Então, é possível, a lei permite, em comum acordo, empregado e empregador, que seja cancelado esse aviso prévio e ele possa usufruir do bem. Porque aí o que acontece? Suspende esse aviso, cancela, na verdade, não suspende, mas é cancelamento mesmo do aviso. E aí a empresa pode suspender esse contrato, pelo menos esse trabalhador não vai ficar, né, desempregado e ele poderá usufruir do bem. Então eu achei assim, essa veio assim uma novidade bastante esclarecedora, porque não estava dessa forma na época da pandemia para o caso de quem estivesse cumprindo o aviso prévio. E aí vem também aquelas regrinhas que durante o estado de calamidade pública, os prazos são reduzidos pela metade para poder acelerar tudo, os acordos, as assembleias, né, que têm que ser realizadas, por exemplo, para firmar uma convenção coletiva de trabalho, que são realizadas pelos sindicatos, podem ser tudo por meio eletrônico. Não há necessidade de ser pelo meio presencial. E isso, quando foi decretado na época da pandemia, foi muito importante, trouxe bastante segurança jurídica para quem trabalha aí nessa área. E, por fim, eu quero falar da Bolsa Qualificação. Então, quem também pode fazer a opção, durante um estado de calamidade pública, você não se beneficiar do bem, utilizar o bem, mas você pode utilizar o que a CLT já permite, que é a suspensão do contrato de trabalho para qualificação dos empregados. Então, eles vão fazer curso e vão receber uma bolsa qualificação. E aqui também vem essa possibilidade. Quem está recebendo bolsa qualificação não vai receber bem. Eu usei muito isso durante a pandemia, em 2020, 2021, principalmente quando o bem estava acabando e a gente ficava aqui sofrendo, esperando a prorrogação e ela não saía. E a Bolsa Qualificação, na verdade, o prazo dela é de 2 a 5 meses. Então, às vezes, tem muitas empresas que preferiram até fazer uso da Bolsa Qualificação porque tiveram um descanso assim maior, ficaram um prazo mais longo, né? Porque o bem saía só até 90 dias, né? Mas aqui na legislação diz assim, olha, você no estado de calamidade pública, a Bolsa Qualificação já fica reduzida no máximo 3 meses, que coincide com o prazo que podem ser utilizadas medidas. E aqui não tem aquela história de prorrogável, não. São só 3 meses. Mas também é uma outra alternativa. Então, eu acho assim que essa nova legislação, ela trouxe um resumo realmente daquilo que já foi praticado em época que nós vivenciamos isso durante a calamidade. Eu acho que deu muito certo. Foi esse programa emergencial para manutenção de emprego e renda e essas medidas flexibilizadoras que trouxeram a manutenção, sim, de muitos empregos, porque senão o desemprego teria sido muito maior e foi muito necessário. Então, eu acho que, assim, que como se diz assim, a experiência que nós vivenciamos, ela foi muito positiva nesse sentido. Então, a intenção do legislador agora, com essa medida provisória que já foi de março e já foi convertida em lei, ela já vem assim trazer uma segurança muito maior, caso aconteça, como tem acontecido, como nós até citamos aí essa última tragédia que aconteceu em Petrópolis, né? E nós estamos aí para ver, aproximando o período das chuvas, geralmente, sempre a gente sabe que no nosso país
às vezes acontece, né, muitas calamidades aí em relação a quando inicia esse período de chuva, por exemplo. Então, a gente já tem aí algumas possibilidades que podem ser utilizadas para, ao máximo, nós tentarmos salvar empregos e a vida das pessoas que dependem deles, né? Olha, quero cumprimentar a Maria e o Luciano, muito bom vocês aqui também com a gente. É importante frisar para quem, né, depois das brilhantes explicações aí da doutora Cláudia, com uma aula para a gente sobre o bem e essas medidas, que, lembrando que agora, né, está muito parecido com a época da pandemia, mas quem chegou agora, quem não ouviu no início, que a diferença dessa legislação agora é que quem vai estipular os critérios, né, e o prazo é o Ministério do Trabalho e Previdência. Tá? Então, tudo isso que tanto eu falei, as medidas flexibilizadoras, quanto os benefícios que foram falados pela doutora Cláudia, quem vai definir? A gente não tem como dizer quanto vai durar. Por quê? Porque neste caso em específico, tá, vai depender provavelmente será através de uma portaria que o Ministério do Trabalho e da Previdência ele vai trazer este prazo de duração. Então ele vai dizer assim, olha, diante da decretação da calamidade por 30 dias, nós vamos estabelecer que as medidas neste local, né, nesta localidade, nesse estado, nesse município, ele vai ser de tanto tempo, até no máximo de 90 dias. Só pode prorrogar, isso é importante lembrar, se for prorrogado também o estado de calamidade, certo? Agora, se o estado, como aquele exemplo que eu dei no começo, se o estado de calamidade durou 30 dias, o Ministério do Trabalho e da Previdência ele pode estipular um prazo de 90 dias, no máximo, para essas medidas flexibilizadoras e a instituição destes benefícios, tá? Então, fiquem atentos para isso. E eu concordo com o que a doutora Cláudia falou, também já tinha mencionado o meu entendimento, acredito que é uma legislação que não precariza, embora naquele momento vai existir uma redução de direitos, de alguns prazos, sim, mas com o intuito maior de preservar o emprego, tá? Então, já vou me despedir, doutora Cláudia, que eu já passo a palavra, para que nós já passamos, a gente vai falando, a gente já passou de 1 hora de live, mas eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer para vocês esses detalhes, né, da lei 14.437, e já deixamos aqui o convite, né, se for sancionada a legislação sobre o auxílio alimentação e o teletrabalho, que a gente também vai fazer uma live sobre o assunto, tá? Então, obrigada, agradeço a todos, agradeço a doutora Cláudia e passo a palavra para ela encerrar também aqui a nossa participação. Bom, eu que agradeço mais uma vez, é muito bom, sempre muito bom fazer live com a doutora Graziele Lima, que fala tudo com muita propriedade, esclarece muito, é muito pedagógica, é uma professora mesmo, né? Foi muito bom. E vamos aí, fica aí a nosso compromisso, que depois que a MP 1108, que traz alterações quanto ao auxílio alimentação e teletrabalho, quando ela for sancionada, o prazo do presidente da República é até dia 2 de setembro. Aí nós voltamos aqui para nós falarmos dessas importantes alterações com vocês. E muito obrigada a todos que participaram e estiveram aqui conosco. Obrigada pelas considerações. Estou lendo aqui tudo que vocês colocaram. E eu vou salvar a live e vou deixar no nosso feed, vou convidar a doutora Graziele para ser a colaboradora também. E quem não assistiu, ou vocês souberem, quem falar que queria ter visto, pode ir lá e conferir essa live. E nós fazemos também um convite para vocês, sigam a nossa página da techlex.digital. E vem aí a Techlex com novidades para vocês, eu e a doutora Graziele Lima. Em breve estaremos aqui também falando da Techlex com vocês, tá bom?
Um abraço e Um muito abraço para obrigada. todos, fica o convite aí para vocês. Vão gostar das novidades, tá? Um grande abraço, até mais, boa noite. Boa noite.